gente querida, espero que vocês estejam gostando dos nossos vídeos de estudo. O vídeo dessa semana é muito interessante, é sobre geografia bíblica. O grande objetivo desse vídeo é compreender como o ser humano interage com o meio em que vive e nestas condições geográficas de clima, de precipitação pluviométrica, de relevo, de vegetação, aí vai se formando uma geografia humana. Mais importante do que simplesmente compreender nomes e lugares é compreender como o povo de Deus viveu nesses espaços, se relacionou e produziu cultura. E nós vamos começar olhando para o mapa mundi, o planisfério. Olhem, por favor. À direita, nós temos o continente americano. Ao norte, a América do Norte. No centro, a América Central. E mais ou menos ao sul, a América do Sul, com um pouquinho de território acima da linha do Equador. No centro desse planisfério, a propósito, preciso dar os créditos, eu estou utilizando mapas das edições paulinas, a quem agradeço imensamente. No centro do planisfério está o continente europeu e mais ao sul o continente africano. Mais à direita, isto é, a leste, a oriente, encontramos o continente asiático e ao sul, no caso a sudeste, a Oceania. Mas eu quero que vocês olhem, por favor, aquilo que está entre a Europa, a África e a Ásia. Entre a Europa, a África e a Ásia está o Estado de Israel, ou a Palestina, dependendo do período da história. Aí está uma região chamada Oriente Médio. Comecemos então conhecendo o nome. Com qual nome se chama essa região de onde provém Jesus, de onde provém o mundo da Bíblia? Obviamente, como sabemos, basta olhar a história do Brasil, já se chamou Monte Pascoal, já se chamou Ilha de Vera Cruz, Terra de Santa Cruz, Brasil. E, finalmente, a partir de 67, e isso foi referendado também pela Constituição de 88, o Brasil se chama República Federativa do Brasil. Isto é, o nome da região varia de acordo com a história, de acordo com a época em que se vive. A terra de onde provém Jesus tem uma história milenar. Bem no princípio, isto é, antes do Êxodo, antes do século 13 a.C., essa terra se chamava Canaã. Canaã era o primeiro nome. Um pouco depois do Êxodo, à medida em que o Estado vai se formando, essa região passa a se chamar Israel. Inicialmente é uma região organizada em tribos, depois passa a ter uma autonomia e uma organização político-administrativa fundamentada numa monarquia, o Estado monárquico. Só que na história, durante o reinado de Salomão, houve uma unidade, durante Davi, unidade, o Reino Unido, Salomão, Reino Unido. Mas no momento em que Salomão morre, o poder fica nas mãos de um filho seu chamado Roboão. E aqui acontece o chamado cisma, no ano 931. O reino do norte,
é chamado de Israel. Perceba que nesse momento a palavra Israel designa apenas o reino do norte, as tribos do norte, cuja capital posteriormente se organiza em Samaria, uma cidade chamada Samaria, a partir de Omri e sobretudo a partir do rei Acabe. No sul, a tribo de Judá, praticamente sozinha, forma o Reino do Sul ou Judá, cuja capital é Jerusalém. Então, nesse período do reino dividido, Israel é apenas o reino do norte, Judá é o reino do sul. Essa região também foi chamada de Palestina. Os assírios já a chamavam de Palestina, Palastu. Os romanos passaram a chamá-la também de Palestina. Hoje, como sabemos, a mesma região física, lá estão o Estado moderno de Israel e a chamada Autoridade Palestina, especialmente na região central, na Cisjordânia e na chamada Faixa de Gaza. Então percebam, Canaã, Israel, Palestina são nomes da mesma região. E depois do reinado de Salomão, no período do reino dividido, Israel designa o reino do norte e Judá designa o reino do sul. Mas olhemos mais uma vez para o nosso mapa. Eu quero lhes apresentar agora o chamado crescente fértil. Olhemos com calma. Por que essa região é chamada de crescente fértil? Exatamente porque ela forma uma espécie de meia-lua. A lua no formato crescente fértil, no formato da lua crescente. Comecemos pelo sul, parte-se aí do Egito. E no Egito temos um grande rio chamado Rio Nilo. Passa por Israel, onde está o Rio Jordão. Passa também pela região do Líbano e da Síria, atuais Líbano e Síria, chamada Ciro-Fenícia Antiga. Aí temos o rio Orontes. E finalmente chega à Mesopotâmia, onde hoje está o país chamado Iraque. A palavra Mesopotâmia significa terra entre dois rios. E quais são os rios? O rio Eufrates e o rio Tigre. Ambos correm e desaguam no Golfo Pérsico. Mas olhemos com mais calma este mapa do crescente fértil. Aí estão os pontilhados dos países atuais, dos países modernos. Então nós temos Israel no centro, cuja capital hoje é Tel Aviv, a capital cultural e religiosa é Jerusalém. Ao sul de Israel temos o Egito, a leste de Israel temos a Jordânia e ao norte temos a Síria e o Líbano, a nordeste a Síria e o Líbano a noroeste. Um pouco mais ao norte encontramos a Turquia, que também já teve muitos nomes. A Turquia já foi chamado o Império Hitita, já foi chamada de Anatólia, já foi chamada de Ásia Menor, e hoje nós conhecemos essa região por Turquia. A leste, ao oriente, está o Estado moderno do Iraque, um pouco mais ao sul, junto ao Golfo Pérsico, o Kuwait, e mais ao oriente, o Irã. Então, essa região chamada crescente fértil é assim chamada porque encontramos essa conjunção de rios com bacias férteis. O rio Nilo no Egito, o Jordão em Israel, o Orontes na Síria, o Tigre e o Eufrates no atual Iraque, antigamente a Mesopotâmia.
Essa é a região, esse é fundamentalmente o mundo da Bíblia. Mas olhemos com calma agora para a terra de Jesus. Chamemos de Israel ou Palestina. Quais são as dimensões dessa região? Israel, a terra de Jesus, que tem uma história bimilenar no mundo bíblico, possuía mais ou menos 20 mil quilômetros quadrados. É pequeníssima. Se vocês pensarem, o estado de Sergipe, o menor estado brasileiro, possui aproximadamente 22 mil quilômetros quadrados. A minha querida Paraíba, que é tão pequenina, possui 56 mil quilômetros quadrados. Portanto, a Paraíba, que é tão pequena, é mais do que o dobro do estado de Israel. Então, as dimensões dessa terra, em torno de 20 mil quilômetros quadrados. Portanto, é uma região muito pequena. No norte, vocês percebam que ela é um pouco mais estreita, do mar Mediterrâneo até o lago de Genezaré, temos em torno de 50 quilômetros. Ao sul, essa região é um pouco mais larga. Há uma expressão na Bíblia muito interessante. Quando se queria falar da região, do tamanho desse país, se chamava de Dan a Beersheba, de Dan a Bersabeia. Dan está no extremo norte, Bersabeia está no extremo sul. Assim, quando a Bíblia fala de Dan a Beersheba, de Dan a Bersabeia, significa todo o Israel, todo o território dessa região. Os limites, já os dissemos, mas agora vamos sistematizar. Ao norte, Israel se limita com a chamada Ciro-Fenícia. Essa região de Ciro-Fenícia hoje equivale ao país chamado Líbano, um pouco mais a noroeste, e o outro país chamado Síria, um pouco mais a nordeste. Ao sul temos o Egito. A oeste temos o mar Mediterrâneo e, finalmente, a leste temos a Jordânia. No mundo bíblico, ao sul, na verdade, temos um deserto chamado Negev. E um pouco mais ao sul temos outro deserto chamado Deserto de Sim, ou Deserto do Sinai. A leste, depois do rio Jordão, temos uma região chamada Transjordânia. Significa exatamente para além do Jordão. As regiões bíblicas de Bazã, Galaad, Amon, o deserto arábico, todos estão a leste. Do ponto de vista do relevo, olhemos novamente o mapa. As regiões naturais da terra de Israel. O que encontramos? Encontramos 3 faixas longitudinais. Longitudinal significa do norte ao sul. A primeira faixa longitudinal é a chamada faixa litorânea, ou a planície costeira. Um pouco mais ao norte, temos a Baía de Aco. Somente a partir desse ponto, para o norte, há a possibilidade de porto. A terra de Jesus praticamente não tinha comércio pelo mar, praticamente não tinha transporte marítimo. Somente a partir de Aco, dessa Baía de Aco, ou Acre, para o norte, é que temos a possibilidade de porto. Um pouco mais ao sul, encontramos a planície do Sharon. Vai do Monte Carmelo até a cidade de Jope. Mais ao sul ainda temos a planície filisteia, entre Jope e Ascalon. E entre a planície litorânea, a faixa litorânea e as serras centrais, aí temos o sopé dos montes, que é uma região muito fértil, o sopé das serras da Judéia,
chamada Shefelá. Shefelá ou Cefelá é essa região ao sopé das serras da Judeia. No centro da terra estão as montanhas e planaltos centrais. Ao norte estão as serras da Galileia. Algumas regiões da Galileia possuem entre 600 e até 1000 metros de altitude. E a chamada Baixa Galileia. Nazaré, por exemplo, está na Baixa Galileia. Altitudes em torno de 600 metros para baixo. No centro estão as serras da Samaria ou serras de Efraim. Já são serras muito mais altas, variam entre 800 até 950 metros de altitude. E mais ao sul estão as montanhas da Judeia, com serras que variam entre 900 até 1.100 metros de altitude. Mais à direita, temos a chamada Depressão do Jordão. Por que tem esse nome de Depressão do Jordão? Exatamente porque é uma grande fossa, é chamada também a Fossa Jordânica ou Depressão do Jordão. Bem ao norte temos o Lago da Galileia, daqui a pouco falarei sobre a hidrografia. Corre no centro dessa fossa jordânica o Rio Jordão. E ao sul está o chamado Mar Morto. O Lago da Galileia tem mais ou menos 44 metros de profundidade, mas está a 213 metros abaixo do nível do mar. O Mar Morto está a cerca de 400 metros abaixo do nível do mar e tem uma salinidade imensa. Em Israel também há alguns vales férteis, poucos na verdade. A região é muito pobre, daqui a pouco veremos as suas fontes naturais. A região é muito pobre de recursos naturais. Mas você encontra, por exemplo, bem ao norte, o Vale de Hule, que é bastante fértil. Um pouco pertinho da terra de Jesus, pertinho de Nazaré, um pouco ao sul, está o imenso Vale do Esdrelon, ou Vale de Jezrael, que vai de Meguido a Bet-Shean. Aí está um grande celeiro para a produção de trigo e cevada em Israel. Seguindo o Rio Jordão, temos o Vale do Jordão. E mais ao sul, na Judeia, relativamente perto de Jerusalém, temos o Vale do Sorek, que produzia uma uva muito especial, chamada inclusive uva Sorek. São vales férteis numa região pobre em recursos naturais, muito árida, com regiões desérticas e semidesérticas. E há também alguns montes importantes, entre eles os principais. O Monte Carmelo. O Monte Carmelo está pertinho da Baía de Aco, um pouco ao norte, próximo da Galileia. Ao norte, na verdade a noroeste, está o Monte Carmelo com 525 metros. O Monte Gelboé, 545 metros. O Monte Tabor, 615 metros de altitude. O Monte Moriá, mais ao sul, na Judeia, 780 metros de altitude. O Monte das Oliveiras, 818 metros de altitude. O Monte Gabaá, 840 metros de altitude. O Monte Ebal, 940 metros de altitude. E o Monte Hebron, com 1010 metros de altitude. Na verdade, a região mais alta de Israel é o sul, é a região da Judeia. Jerusalém está nas montanhas. É por isso que na Bíblia muitas vezes se fala de subir para Jerusalém. Quem mora na Galileia, no norte, sempre sobe para Jerusalém. Alguém pode estranhar, porque no mapa a Judeia está ao sul, Jerusalém está ao sul. Como é que eu vou subir para Jerusalém?
porque Jerusalém está nas montanhas da Judéia, praticamente a 1000 metros de altitude. Demos uma olhadinha também na hidrografia de Israel. Israel tem pouquíssimos recursos hídricos, poucos. É por isso que eles são muito conscientes em relação ao uso da água. Qual é a principal fonte de água doce para Israel? O Rio Jordão. O Rio Jordão nasce lá no extremo norte, ao sopé do chamado Monte Hermon. O Monte Hermon tem praticamente 3.000 metros de altitude. E no período do inverno chega a ter neve. Quando chega a primavera, a neve se dissolve e ali começam as nascentes do Rio Jordão. Eu já tive a graça de visitar os primeiros afluentes, as primeiras nascentes do Rio Jordão, lá no extremo norte de Israel. Mais adiante, há um pântano chamado Lago de Hule. Hoje, esse lago não existe mais. O Estado moderno de Israel bonificou o Lago de Hule e transformou numa imensa área para a produção agrícola. O Rio Jordão desce um pouco mais e deságua no Mar da Galileia. Mar da Galileia, o nome oficial do Mar da Galileia é Lago de Kinneret. Kinneret, em hebraico, significa harpa, exatamente porque o Lago da Galileia tem o formato de harpa. É também chamado de Lago da Galileia, é também chamado de Mar de Tiberíades, é também chamado de Lago de Genezaré. É grande, possui 21 quilômetros de comprimento por 12 quilômetros de largura, 44 metros de profundidade, está a 213 metros abaixo do nível do mar. É uma grande fonte de água doce e é também fonte de pescaria para a região do norte, a região da Galileia. Bem mais ao sul está o Mar Morto. Recebe as águas do Jordão, recebe também as poucas águas dos montes da Jordânia, do lado leste, do lado oriental, e também alguns riachos do lado ocidental. É um mar extremamente salgado, suas águas são mais salgadas do que as águas normais dos oceanos, e é por isso chamado de Mar Morto, porque lá não nasce nenhuma vegetação, não tem peixe, não tem vida praticamente. Junto ao Mar Morto há fontes de alguns minerais e é também bastante utilizado para a produção de cosméticos. Há uma indústria cosmética bastante forte em torno do Mar Morto e hoje, obviamente, a indústria turística com muitas pousadas, hotéis, são famosos os banhos de lama no Mar Morto. É importante também, do ponto de vista da hidrografia, citar algumas outras fontes de umidade e de água para Israel. Alguns vades. O que são vades? Vade é um riacho temporário. Eu sou do sertão da Paraíba, sertão árido e quente. Lá tem muitos riachos temporários. No período das cheias, das chuvas, dá um pouco de chuva e aí o riacho desce com água, uma enchente. Logo depois o riacho seca. Há muitos vades ou torrentes ou riachos temporários em Israel. É muito importante também o orvalho. O orvalho é fonte de umidade. Tanto o orvalho que vem do mar Mediterrâneo, a umidade do mar, quanto o orvalho, seja do Lago da Galileia, do Mar da Galileia, ou mesmo do Rio Jordão. Outra grande fonte de água para Israel são os poços e cisternas. As precipitações pluviométricas não são tantas, variam em região para região,
de 100 milímetros até 400 milímetros, mais ou menos, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Então, de 100 a 400 milímetros ao ano. Percebam que é uma precipitação pluviométrica bastante baixa. Do ponto de vista da economia, a região de Jesus vive de cereais, produz sobretudo trigo e cevada, alguns frutos importantes, a oliva, para se fazer o azeite, o figo é comido como fruta, mas também do figo se faz uma espécie de marmelada, uma espécie de melado, de melaço, para adoçar os alimentos, e obviamente a uva. Essas três árvores são muito importantes, inclusive nos relatos bíblicos. Oliva, figo e uva. O azeite, a marmelada, o melaço e também o vinho. A comida em Israel é muito frugal, é muito simples. Legumes, verduras, alfaces, ervilhas, ervas em geral, lentilhas, tâmaras. E se pratica a agricultura, especialmente nos vales, em algumas encostas. No Oriente se descobriu a chamada plantação em patamares. Ao invés de se plantar verticalmente no monte, se criam patamares e ali se faz a agricultura. No século XIII, por exemplo, se descobriu o uso da cal, e foi uma descoberta muito importante, exatamente para cobrir as cisternas, betumar as cisternas com cal e assim se poder guardar a água, a pouca água da chuva. Também no século XIII para o século XIV a.C. se descobriu o ferro, a siderurgia, a metalurgia, e aí se produz instrumentos para serem usados na agricultura. Do ponto de vista da pecuária, Israel vive de pastoreio transhumante, isto é, no período das chuvas fica numa região, no período das secas tem que se fazer a transhumância, isto é, a migração com os rebanhos para procurar pastagem e água. E o pastoreio é sobretudo de gado miúdo. Gado miúdo significa cabras e ovelhas. Praticamente em Israel não há criação de gado bovino, especialmente numa região chamada Bazã, que está na Transjordânia, a nordeste, na Transjordânia. Nessa região de Bazã se criavam vacas e bois, gado bovino. Também se criam jumentos, é o animal de carga, é o animal da montaria dos pobres. Cavalos são raros, eram animais utilizados para a guerra e também utilizados para a montaria dos ricos. Então percebam, quando a Bíblia diz que Israel é uma terra onde corre leite e mel, a gente não precisa fazer grandes imaginações, uma terra idílica, paradisíaca, não. Terra onde corre leite e mel significa, onde corre leite, significa se pode criar um punhado de cabras e viver do leite de cabras e das ovelhas. A lã das ovelhas é importante para fazer a lã, para produzir vestimentas, etc. O mel tanto provém do mel de abelha, como também é o melaço produzido sobretudo a partir do figo. Terra onde as pessoas possam viver com dignidade, trabalhar com dignidade e daí tirar o seu sustento. Havia também em Israel 3 grandes estradas. A primeira estrada é a chamada Via Maris, ou Caminho do Mar, que desce do Egito, atravessa todo Israel, atravessa a Síria e vai chegar na Mesopotâmia. Aqui já aproveito para lhes dizer uma coisa importante. Israel teve sempre a má sorte de estar entre o Egito, no sul, e a Mesopotâmia, a nordeste. Do lado oriental de Israel, nós só temos deserto. Vocês podem olhar mais uma vez no mapa do Crescente Fértil que está aí ao lado.
olhando para esse mapa, percebam, do lado oriental de Israel temos deserto. Era impossível a travessia entre Israel e a Mesopotâmia por meio do deserto. Você teria que subir até a Síria e depois fazer a viagem na direção oriental para a Mesopotâmia. Então Israel sempre esteve como esse corredor, seja um corredor comercial, aqui passam as rotas comerciais, mas também você deve pensar a geopolítica. Por meio de Israel, entre o Egito e a Mesopotâmia, passam exatamente os exércitos. As guerras todas acontecem nesse intervalo entre Egito e Mesopotâmia. A via mares, portanto, é a via que sobe do Egito, atravessa todo Israel. Quando chega em Meguido, ela se bifurca, uma parte dela passa pela Galileia, a outra sobe pela Cirofenícia. Outra estrada importante é exatamente o chamado Caminho do Rei. É pela Transjordânia, do lado leste do Rio Jordão. E no centro de Israel há um caminho que é chamado Caminho de Shur. O Caminho de Shur parte do deserto do Negev e vai em direção ao norte, exatamente pela Cordilheira Central, passando por Bexeba, por Hebrom, por Belém, Jerusalém, Gabaá, Betel, Silo, Siquém, e sobe até a Galileia. Vamos olhar agora um pouquinho o mapa a partir dos períodos históricos. O primeiro mapa importante, está aí ao seu lado, é o mapa das chamadas 12 tribos de Israel. Não é o momento agora de aprofundarmos a temática, mas os estudiosos hoje são unânimes em dizer que nunca houve, historicamente falando, uma confederação tribal das 12 tribos juntas, unidas. Isto é, as 12 tribos de Israel numa confederação tribal é muito mais uma construção teológica do que uma construção histórico-factual. Em todo caso, olhemos para estas 12 tribos de Israel. Bem ao norte estão as 4 tribos do norte e o pedaço da tribo de Dan. Então você tem a tribo de Azer, a tribo de Zabulon, a tribo de Issacar, a tribo de Neftali e um pedaço da tribo de Dan. A tribo de Dan tem um pedaço no norte e outro pedaço mais ao sul. Então estas são as 4 tribos do norte. Percebam que a região de Jesus, quando Mateus retoma a profecia de Isaías, ele diz: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar. Olha aí, caminho do mar. O caminho do mar é exatamente essa estrada chamada Via Mares, o caminho do mar que vem do Egito e sobe para a Mesopotâmia, atravessando a Síria. Zabulon e Neftali. Aí está a região de Jesus. Agora olhemos o extremo sul. Temos 2 tribos no extremo sul, Judá e Simeão. A tribo de Judá é importantíssima para a história de Israel. Importantíssima, porque na tribo de Judá está Jerusalém. Olhemos agora para o leste, a região depois do Jordão, do outro lado do Jordão. Nós temos o primeiro pedaço da tribo de Manassés, ao norte, no centro a tribo de Gad e mais ao sul a tribo de Ruben. Ruben e Simeão, praticamente estas 2 tribos nunca contaram em nada na história de Israel. No centro há um miolo central, aí sim estão tribos muito importantes. O segundo pedaço da tribo de Dan, a tribo de Benjamim, de onde provém o primeiro rei de Israel, Saul. O rei Saul é benjaminita.
Saulo de Tarso é também benjaminita, não é à toa que Saulo tem o nome de Saulo. Saulo é Shaul. Então o nome de Saulo é em homenagem ao primeiro rei de Israel, talvez o personagem mais famoso da tribo de Benjamim, que era uma pequena tribo. E no centro, no miolo central de Israel, estão as tribos de Efraim e Manassés. Efraim e Manassés são filhos de José. Na verdade, não há uma tribo de José, exatamente porque a tribo de José se dividiu entre Efraim e Manassés. E como vocês podem perceber, não há uma tribo para Levi, porque Levi é a tribo sacerdotal. Assim são as 12 tribos de Israel. Destas, participam da história de Israel de modo muito belo e forte a tribo de Judá e as duas tribos ou as 3 tribos centrais, Manassés, Efraim e Benjamim. Façamos um passo adiante. Agora vocês têm o mapa do chamado Reino Unido. Historicamente, podemos dizer, a monarquia começou com Saul. Saul não foi bem um rei no sentido clássico da palavra, era muito mais um comandante militar. Mas deixemos assim, Saul foi o primeiro rei de Israel. Mas a monarquia de Israel começa a se configurar propriamente dita a partir do rei Davi. Então Davi funda verdadeiramente um estado monárquico e o seu filho Salomão dá continuidade. Nesse mapa nós temos o mapa do reino de Davi e Salomão. Percebam que pega não somente o estado de Israel atual, mas desce até o Golfo de Acaba. Salomão levou o reino até o Golfo de Acaba, tendo uma saída para o mar. E ao norte, o reino de Davi e Salomão conquistou territórios na Síria. Então, o reino de Salomão se expandiu para além das fronteiras históricas de Israel, chegando até a região sul. Aí, a leste de Israel, nós temos alguns povos, os Amonitas, os Moabitas e os Edomitas. Então, Amon, Moabe e Edom passam a fazer parte do reino de Salomão. Na região do Neguev, ao sul de Jerusalém, temos um povo chamado os Amalecitas. Então percebam que Salomão consegue incorporar os Amalecitas, os Edomitas, os Moabitas, os Amonitas e lá no norte também toda a região da Síria. É a primeira vez em que Israel começa a ter ilusões ou sonhos com a construção de um reino ou de um império. Qual é o grande problema? Em 931, depois da morte de Salomão, olha aí no mapa, por favor, divisão do reino de Israel e Judá. Já fiz menção a isso. Em 931, Salomão morre. Fica no trono o seu filho Roboão, que não teve nenhuma habilidade para governar. Roboão foi extremamente duro e os anciãos do reino do norte vieram a Roboão e pediram: ameniza o nosso sofrimento, está tudo pesado demais, muitos impostos, muitas taxas, muito sofrimento. O Roboão deu uma resposta terrível: se o meu pai fustigou vocês com chicote, eu vou fustigar com grilhões, vou oprimi-los com grilhões. E aí aconteceu o cisma do Reino do Norte, no ano de 931. Como já disse, as tribos do norte formaram um reino chamado Israel. A partir desse momento, Israel designa somente o Reino do Norte, cuja capital depois será Samaria. Como eu lhes disse, sobretudo, Omri é o grande pai do Reino do Norte e o seu filho Acabe. Omri e Acabe são verdadeiramente fundadores do Reino do Norte.
do ponto de vista histórico, cultural e econômico, o Reino do Norte era muito mais forte e muito mais importante do que o Reino do Sul. Então, o Reino do Norte, capital Samaria, e Judá praticamente ficou sozinho. Judá, o Reino do Sul, a capital ficou em Jerusalém. Só que, a partir do século IX, entre o século IX e o século VII a.C., pela primeira vez surge no horizonte de Israel a dominação de um império estrangeiro. Que império é esse? O Império Assírio. Vejam, por favor, no mapa. Nesse mapa nós temos a expansão do Império Assírio. Se vocês olharem, a Assíria é um reino que está na Mesopotâmia. A capital é Nínive. Naquela primeira bolinha, no primeiro círculo pequenino, onde está o nome Assíria e a cidade de Nínive. Ali é o primeiro núcleo do Império Assírio. Depois a Assíria se expandiu um pouco mais, dominou a cidade de Cárquemes, dominou toda a região da Acádia. Mais adiante, um outro ciclo de dominação e de ampliação do império. Mais adiante, outro ciclo de ampliação do império. E, finalmente, no século VIII, a Assíria chega até a região de Israel. No ano 721, o Reino do Norte cai diante do exército do Império Assírio. E a cidade de Samaria é destruída e incendiada. Os assírios chegam, como vocês podem ver no mapa, até o Egito. O estado de Judá, isto é, o reino de Judá, não é plenamente destruído, mas se torna um estado vassalo, pagando altíssimas taxas, impostos ao Império Assírio. Em 721, como lhes disse, o Reino do Norte, Israel, cai diante do Império Assírio. Samaria é destruída, a população de Israel é exilada e de lá eles trazem povos pagãos que repovoam a região da Samaria. Mas a história caminha. E agora chegou o momento do Reino do Sul. Mais uma vez, Israel é invadido agora por outro império que também vem do Oriente. Que império é esse? O chamado Império Neobabilônico, como vocês podem ver no mapa. Nabucodonosor, imperador babilônico, invade Jerusalém, uma primeira invasão no ano 597, mas a grande invasão é em 587. Em 587, Jerusalém é destruída, antes de Cristo, o templo é incendiado, grande parte da população é exilada para a Babilônia. Então percebam esse império neo-babilônico e mais ao norte o império dos Medos. O que é importante para nós é o império neo-babilônico, que toma conta de toda a Mesopotâmia, da Síria e de toda a região de Israel. Jerusalém é destruída em 587, a população é levada exilada, cativa para a Babilônia. É o famoso exílio babilônico em 587. A história caminha e aparece um outro dominador, Ciro. O exílio babilônico caminha de 587 até 539. Quando Ciro, lá da Pérsia, sobe ao poder, Ciro permite o retorno dos exilados judeus à terra de Jerusalém. Mas Ciro, na verdade, Ciro, Dario sobretudo, Dario foi o grande imperador, Ciro é o pai do Império Persa, mas Dario foi um dos grandes imperadores do Império Persa.
Aqui temos pela primeira vez verdadeiramente um grande projeto de globalização. O Império Persa espalha para todo o império uma língua comum chamada aramaico. A terra de Jesus passa a falar aramaico. Dario cunha uma moeda única, um sistema organizativo de administração baseado em satrapias, um sistema de comunicação de correios e de estradas. É a grande empresa de globalização patrocinada pelo Império Persa. Vai do ano 539 até o surgimento de Alexandre Magno. Temos aí o mapa do surgimento de Alexandre Magno em 336. Olhe nesse mapa. Pela primeira vez, a dominação vem do Ocidente. Alexandre Magno, eu tive a graça de visitar a cidade de Tessalônica, cidade moderna na Grécia, com mais ou menos 1 milhão de habitantes, e lá está no centro de Tessalônica a estátua equestre de Alexandre Magno, porque Alexandre vem da Macedônia, uma região da Grécia. Então, pela primeira vez, a dominação provém do Ocidente, do mundo grego, e é outro universo cultural completamente diferente. Alexandre teve uma carreira vertiginosa e assustadora, de 336 até 323, e morreu repentinamente em 323. Percebam que Alexandre Magno conquista não somente a Macedônia, praticamente toda a Anatólia, a atual Turquia, a região da Síria, a região da Mesopotâmia, a região de Israel, o Egito, a Líbia, e o seu império se estende até a Pérsia, até as fronteiras da Índia. É impressionante a vertiginosidade das conquistas de Alexandre Magno. Mas do mesmo modo que ele se levanta vertiginosamente, morre mais que de repente. Depois da morte de Alexandre Magno, o seu império fica sendo rasgado e dividido entre generais que brigam. O que diz respeito para o mundo da Bíblia e para Israel, sobretudo, é a briga entre os generais do Egito, que se chamam Lágidas ou Ptolomeus, e os generais da Síria e da Mesopotâmia, que se chamam Seleucidas. No primeiro momento, Israel fica sob o domínio dos Lágidas ou dos Ptolomeus. Então, são generais lá do Egito, mas são de cultura helênica. Isso é muito importante o que eu quero dizer para vocês. Então, a partir do ano 300, entre o ano 300 e mais ou menos o ano 200 a.C., a terra de Jesus foi dominada pelos Lágidas ou Ptolomeus do Egito. Então, são povos do Egito, mas de cultura grega, Mais ou menos nesse período, um pouco antes, no século III, se faz a tradução da Bíblia para o grego, a chamada Septuaginta, ou Bíblia dos 70. Então, entre o ano 300 e o ano 200, durante 100 anos, a terra de Jesus é dominada pelos egípcios, mas egípcios de língua e de cultura grega, chamados de Ptolomeus ou Lágidas. No ano 200, os generais do norte, da Síria e da Mesopotâmia, vencem a guerra contra os egípcios. E do ano 200 até o ano 142, Israel é dominado pelo Império Seleucidas. O Império dos Seleucidas da Síria é extremamente violento e dominador. Daí provém, por exemplo, um rei terrível chamado Antíoco IV Epífanes. A abominação da desolação é colocada no Templo de Jerusalém, as Bíblias são rasgadas e queimadas, a circuncisão é proibida, a religião judaica praticamente é proibida. Então, entre o ano 200 e o ano 142, os Seleucidas dominam
a terra de Jesus. É o período também da revolta macabaica. O livro dos Macabeus, o livro de Daniel, são livros exatamente desse período da dominação dos Seleucidas. A terra de Jesus tem um leve período de independência, o período dos Asmoneus ou Macabeus, a família macabaica, depois eles passam a se chamar de Asmoneus. E a partir do ano 66 a.C., os romanos chegam. O general Pompeu entra em Jerusalém e a partir do ano 66 a.C., o Império Romano domina a terra de Jesus. Durante a vida de Jesus inteira, Israel estava sob a dominação dos romanos. Vejam, por favor, o mapa do Império Romano no século I a.C. Aí estão as colônias do Império Romano. O Egito, a Grécia, a Frígia, a Itália, a região da Espanha. Percebam que vai até a Germânia e chega até a Britânia, no caso, a Inglaterra. Todo o norte da África se torna parte do Império Romano, toda a Ásia Menor, toda a Anatólia, a atual Turquia, faz parte do Império Romano, a Síria e, obviamente, a Palestina, isto é, Israel. Israel não é propriamente uma colônia do Império Romano, mas faz parte da colônia da Síria. Então, a partir do ano 66 a.C., até muitos séculos depois de Cristo, a terra de Jesus é dominada pelos romanos. Um pouco antes de Jesus, os romanos permitiram que Israel tivesse um rei local. Esse rei local, colaborador do Império Romano, se chama Herodes. E ele foi, de fato, um grande rei, um grande administrador. É por isso que ele é chamado de Herodes Magno, ou Herodes o Grande. Nesse mapa que vocês percebam no mapa, aí está o reino de Herodes Magno. Mas atenção, é um reino secundário, é um reino local. Herodes Magno é rei, mas na verdade ele faz parte da grande estrutura do Império Romano. É um rei secundário, colaboracionista com o Império Romano. Mas aí está o reino de Herodes Magno. Herodes não era judeu propriamente dito, ele era do sul, de uma região chamada Idumeia, ele era idumeu, mas ele cria um reino bastante amplo que vai até a província da Síria, pegando não somente a Judéia, mas também a Samaria, a leste pega a Pérea, um pouco mais ao norte regiões da Decápole, poucas regiões da Decápole, a Decápole sempre se manteve como região autônoma, pouco mais ao norte a Galileia e a nordeste, uma região com muitos nomes, complexa, que é a região da Bataneia, Gabanítide, Traconítide, Gaulanítide, Auranítide, será o futuro reino do seu filho Filipe. Só que, depois da morte de Herodes Magno, o seu reino foi dividido entre os seus filhos. Herodes Magno morre no ano 4 a.C., no ano 4 a.C., é importante ter clareza. Quando Jesus nasceu, o rei era Herodes Magno. Quando Jesus morreu, o rei da Galileia era Herodes Antipas. Jesus então viveu nesse período de Herodes Magno a Herodes Antipas. Mas é importante compreender esse mapa que agora vocês podem lê-lo com calma. Quando Herodes Magno morreu, o seu reino foi dividido em 3 partes. A primeira parte, Judéia e Samaria, está com esse tracejado que vai de noroeste para sudeste, na diagonal da esquerda para a direita. Judéia
e Samaria. Ficou governada essa região por Arquelau, o filho mais velho de Herodes Magno. Herodes Antipas ficou com o governo da Galileia e da Pérea. Percebam que depois do Rio Jordão, perto do Mar Morto, há uma região chamada Pérea. Então, juntem a Galileia e a Pérea, estas duas regiões ficaram sob o governo de Herodes Antipas. E ao norte da Galileia, na verdade a leste da Galileia, há uma norte e leste, nordeste da Galileia, há uma região de um conglomerado de nomes, a Itureia, a Gaulanítide, a Abilene, Traconítide. Essa região ficou governada por Filipe, um terceiro filho de Herodes Magno. A capital de Filipe era Cesareia. Jesus esteve perto, na região de Cesareia de Filipe, lá no norte. A capital da Galileia, Herodes Antipas estabeleceu em Tiberíades, e a capital do sul não estava em Jerusalém, na verdade era em Cesareia Marítima. Então nós temos Cesareia Marítima, sede do governo do sul, Tiberíades, sede do governo da Galileia, e Cesareia de Filipe, a sede do governo dos reinos de Filipe. Qual foi o problema? Arquelau foi extremamente inábil, pouco hábil para governar. E aí ele provocou muitas confusões, houve uma grande rebelião, os romanos vieram, depuseram Arquelau, ele morreu na região da Gália, Arquelau foi deposto, e a região do sul passou a ser governada diretamente pelo governador romano. Por isso que no tempo que Jesus morreu, o responsável pela Judéia era Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos é romano. Então nós temos a região do sul, quando Jesus morreu, a região do sul é governada por prefeitos romanos, prefeito ou governador romano. A capital está em Cesareia Marítima, mas o governador romano vinha muitas vezes a Jerusalém. O norte, a Galileia, que é a região de Jesus, governada por Herodes Antipas, um tetrarca, e a nordeste está a região governada por Filipe, um terceiro reino, filho de Herodes Magno, o grande rei de Israel. Por hoje nós ficamos por aqui. Eu fiz esse longo percurso para vocês compreenderem a relação do ser humano com a terra, com a água, com a vegetação, com a pecuária, com a economia. Noutros vídeos nós vamos tratar com mais clareza da Galileia, a região onde Jesus viveu, e também vamos estudar o Templo de Jerusalém. É muito importante compreender do ponto de vista socioeconômico, do ponto de vista político, do ponto de vista religioso, o Templo de Jerusalém. Vamos também conhecer nos próximos vídeos a região da Galileia, em torno do Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, ou Lago de Quinerete, ou ainda chamado de Lago de Tiberíades. Um abraço a você. Espero que esta explanação sobre a geografia e um pouco da história bíblica tenha-os ajudado a ter uma noção completa para que vocês possam se situar um pouco na grande história do povo da Bíblia. Fiquem com Deus. Deus os abençoe.